Gente, tá me dando muita agonia. Será que eu chamo as crianças? Tá tremendo, dá pra ver? Não assusta eles não, eu também pensei em chamar a criança, mas não assusta não. Não, meus filhos tá... Olha, ainda tá tremendo. Olha a cesta. João, Bibi! Parou. Nossa, tá ainda, gente. Tá pouco agora. Oi pessoal, feliz ano novo. Espero que vocês tenham passado aí uma virada de ano muito boa. E aqui estamos, ano novo, cabelo novo. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho mais sobre o que aconteceu aí nesse começo de ano. O Japão esteve aí entre os assuntos mais falados, infelizmente não por uma boa razão, né? Eu vim mostrar pra vocês como é passar por isso morando aqui e mostrar o que eles fazem, né? O que a gente tem que fazer quando acontece esses tipos de incidentes aqui no Japão. Como acho que a maioria sabe, aí na segunda-feira a gente estava no primeiro dia do ano e de repente aconteceu um terremoto fortíssimo. A escala foi de 7.6, a escala Richter. Se vocês assistiram o último vídeo lá de Kobe que a gente postou, a gente mostrou que a cidade foi completamente arruinada, assim. E naquela época aconteceu um terremoto de 7.2. Então a cidade ficou completamente destruída. Imagina esse agora que foi de 7.6. Realmente foi muito forte. Nós moramos aqui na região de Shiga, é uma região muito abençoada, graças a Deus, porque tudo que acontece aqui vem muito mais fraco. Não sei se é pelo fato de ser rodeado por montanhas. Mesmo assim, pela primeira vez, depois de 5 anos morando aqui, eu senti que foi o terremoto mais forte, assim, que a gente já passou. Além de ter chacoalhado bastante, o terremoto em si durou muito tempo. Isso que vocês assistiram aí no começo desse vídeo, ele durou mais de 1 minuto. A hora que eu começo a filmar, que eu pego a câmera, que eu começo a filmar, a gente já tava sentindo balançar bastante. Assim, foi muito forte, parecia que realmente tinha alguém chacoalhando a casa, mas graças a Deus aqui na nossa região não teve nenhum incidente de casa caindo, como foi lá em Ishikawa, Ken. Infelizmente, muita gente perdeu casa, muita gente sofreu ferimentos, perdeu tudo, inclusive até, né, chegou a falecer. O Japão é um país muito preparado para esses tipos de fenômenos, porque ele tá em cima de várias placas aí tectônicas, então é comum acontecer terremoto. Diariamente acontece terremoto aqui, mas eles são bem menores, então a gente acaba nem sentindo muito. As casas aqui são construídas de uma maneira para que se aconteça algum terremoto ou algum tufão ou coisa do tipo, seja mais fácil de reconstruí-las, enfim, de procurar nos escombros. Então, por isso também que a maioria das casas aqui elas são feitas de drywall e de madeira. E agora eu quero mostrar pra vocês o nosso kit de sobrevivência, que não é todo mundo que tem, deveria ser obrigatório, já que a gente tá morando num país que é muito propenso a existir esse tipo de coisa. Porém, nesse apartamento que a gente tá morando aqui agora, por ser numa região que a densidade demográfica da região, ela mostra que tem uma chance aí de alagamento maior, então a gente é obrigado pela imobiliária a adquirir esse kit e eu vou mostrar aqui pra vocês como ele é. Essa mochilona aqui, ó. Pra começar, ela não é nada barata, a gente teve que pagar cerca de 28 mil a 30 mil ienes. Esse é um valor bem carinho, mas tá aqui. A gente tem que deixar ela em um local de fácil acesso, né, pra se acaso ocorrer alguma coisa, pegar e sair. A bolsa em si, ela é impermeável e ela pode ser usada como uma boia, no caso de alagamento. Ela é completamente vedada e você tem essa parte aqui, segurar assim. Enfim, ela não é uma bolsa comum. Essa bolsa aqui, ela é a mais barata das opções que a imobiliária deu pra gente. Então, existem outras opções que tem mais comida, mais itens, né? Mas como somos só eu e o N aqui, então a gente optou por essa daqui que é mais simples. Desdobra ela aqui, ó. E ela é um saco. Primeiro item. Uma lanterna de LED, não sei se tá pegando aí pra vocês. E ela é de ferro, não é aquela qualidade que a gente encontra no Ryakoen, na Daiso da vida. Segundo item, uma garrafinha de água que dura por 7 anos, né? Então tá escrito já aqui, essa garrafa de água. Terceiro item, um saco de alumínio pra ajudar aí a manter a temperatura do corpo, né? Tissues úmidos, né? Aqueles lencinhos umedecidos, caso de higiene mesmo, pessoal. Então são 10
Isso aqui eu acho que é a alça da bolsa, né? Aqui vem um livrinho, tem algumas coisas assim, ó, do que você tem que fazer em caso de terremoto, em caso de chuva. Nos casos de terremoto, eles aconselham as pessoas a entrarem embaixo de alguma mesa pra não cair nada na cabeça. Casos muito graves e muito fortes, como foi esse de Ishikawa, a pessoa evacuar. Todo bairro tem um local que as pessoas ali vão pra evacuar. Meio que um parquinho que as crianças brincam, sempre tem um centro comunitário que é um local de evacuação. Então todo bairro tem isso. Um power bank, né, uma bateria para carregar aí celular. Não sei se vai dar para ver, mas tem até aqui um cigarro eletrônico, né, para vocês. E os japoneses que são super dependentes aí de cigarro conseguem carregar o cigarro eletrônico. Isso aqui, olha, é um banheiro portátil. São saquinhos que você coloca no vaso sanitário ou, no caso, em algum balde, algum lugar, né? Faz as necessidades, junta e depois joga fora. Eles duram por 10 anos, ó, tá aqui. A gente tem o famoso Kairo. Não sei se vocês já ouviram falar, aqui no Japão a gente usa muito no frio. E são saquinhos que contém... Tá escrito que é magma, né? Até hoje eu não sei direito o que é. Quando você abre esse saquinho aqui, a mágica acontece e o saquinho aqui dentro começa a esquentar. Chega até a temperaturas de 60 graus, dependendo da marca. Tem a validade de 5 anos e ele dura por 20 horas, olha. Geralmente o que a gente compra no mercado dura no máximo 8 ou 10 horas. Esse daqui acho que já é uma marca mais própria para isso. O próximo é ótimo. É um papel para você limpar os dentes. No caso de cair sem água, sem condições para você ter as higienes pessoais em dia, você usa esse lencinho aqui para limpar os dentes. Aqui vem uma toalha básica. É um apito para você chamar aí por ajuda, para se localizar. Tem bastante coisa. Aqui são pilhas para colocar na lanterna. O power bank, acho que ele, se eu não me engano, ele é de pilha também. Aqui vão começar as comidas, né? Isso aqui é como se fosse uma barrinha de um cookie, né? De frutas seco. Então ele tá embalado a vácuo. De morango doce. Dura por 7 anos essa barrinha. O tamanho dela é um tamanho bom. Aqui, olha, é um mix de arroz. Também tem a validade de 7 anos. E junto com ele vem aqui embaixo, ó, uma colher já. Ela vem encaixadinha no pacote. A gente só abre, joga água quente, come com a colher mesmo. A cara é boa, né? E ele parece que já tem um... Ele não é seco, ele é como se fosse um creme já, aqui dentro do pacote. Aqui nós temos um pãozinho de leite, 7 anos também de validade. Se a gente apertar assim, dá pra sentir que ele não tá duro. É um pão normal, engraçado pensar como que uma comida dura 7 anos assim, é muito louco. Nós temos aqui o primeiro socorros, vamos abrir o que tem aqui. Uma caixinha, tesourinha, alicate de unha, algodão, cotonetes, que é uma faixa, né, para algum curativo, coisa do tipo, e band-aids. Aqui é uma água, olha. Fazer assim, bem blogueira. É uma água para você limpar o corpo. Junto com um lencinho umedecido, você espirra caso tenha alguma sujeira mais pesada, mais grossa assim. Mais uma pilha, então são 8 pilhas. Um canivete. Aqui, eu não vou abrir tudo porque, né? Mas enfim, são, ó, chave de fenda. Tá acabando, hein? Saco, que é utilizado para guardar água. São 3 litros, né, que cabem aqui. A gente pode guardar água para beber. Bom, é isso. Todos esses itens, vou contar agora porque eu não contei quantos foram, peraí. 20 itens no total. Caso aconteça alguma coisa, a gente use isso daí, mas eu espero que a gente nunca precise usar. Esse foi o vídeo pra vocês. Queria dizer que tá tudo bem, agradeço as mensagens que a gente recebeu aí de familiares e amigos, as pessoas que também assistem aqui, perguntando se a gente tá bem. Então, aqui foi tudo bem, a gente só sentiu tremer mesmo. Só que agora, durante essa semana que vem, ainda vão
ocorrer vários outros terremotos, né? Sempre assim vem um mais forte e em seguida continuam tendo vários outros, porque a placa ainda tá se movimentando. Então a gente tem que estar sempre alerta aí, aproveitar o feriado, mas com consciência de que qualquer coisa aí pode acontecer a qualquer momento. Espero que vocês tenham um excelente ano novo, fiquem todos bem, aqui a gente tá bem também, começando o ano novo, cheio de pensamentos e planos muito legais pra esse ano aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, curte esse vídeo que é super importante pra gente. O YouTube entrega pra mais pessoas se você curte, ajuda a gente aí a divulgar o nosso canal e um pouquinho da nossa vida aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Tchau! Como que é o nome dessa sacola aqui?